Você fala consigo mesmo? Como é a sua comunicação interna? Nossa, Carol, vou falar sozinho, comigo mesmo, tá que nem um doido? Sim, mas não que nem um doido, mas como um investigador de si mesmo. Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te explicar por que é tão importante o autoconhecimento. Bora que eu amo esse assunto. Fala, vida expandida! Tudo bem? Começa agora mais um diálogo no tapetinho, onde eu convido pessoas fora do padrão que fazem a diferença para conversar sobre assuntos que fazem a gente evoluir como ser humaninho que somos. E hoje o papo é reto, diálogo interno, como o autoconhecimento pode nos ajudar a ter uma vida com mais significado. E para falar sobre isso eu trouxe aqui comigo o Leandro Nonato, que é psicanalista, é coach e programador neurolinguístico. Bem-vindo, Leandro! Muito obrigado, Carol, primeiramente pelo convite. Para mim é uma honra estar participando desse Vida Expandida, estar contribuindo com o conhecimento que eu sei. Então vamos começar, Leandro. Fala quem é o Leandro Nonato, pessoal, e por que esse tema, comunicação interna, está tão presente na sua vida. Certo. Meu nome é Leandro Nonato. Além dessas titulações que você disse, psicanalista, programador neurolinguístico, coach, na verdade tudo isso são títulos, né? São conceitos que a gente trabalha. O que eu sou dentro de cada uma dessas atuações vai depender muito da outra pessoa, mas eu costumo falar que eu sou um espaço, um tradutor, onde as pessoas vêm para justamente trazer essa comunicação interna. Então, seja em qualquer um desses três trabalhos, dessas três frentes que eu atue, a comunicação interna está presente o tempo todo. E eu sirvo de espaço para que ela encontre uma expressão. Encontrando uma expressão, a gente consegue trabalhar. Que legal, hein? Você então pode ser uma peça coringa em qualquer aspecto da sua vida, né? Você é um Leandro na sua casa, você é um Leandro aqui no tapetinho, um Leandro no consultório, é tipo isso. Exatamente. É como, na verdade, todos nós temos isso que a gente chama de papéis. Legal. Então, dependendo do que a pessoa estiver procurando, do que ela vem buscando como resultado, a gente atua como um treinador, às vezes, como um diretor, como um orientador, às vezes de si mesmo. Muitas vezes não é conosco e a gente direciona também, então tem todos esses papéis que a gente consegue estar se encaixando. Legal, Leandro. Então fala aí pro pessoal que que é esse negócio de autoconhecimento, que negócio é esse de diálogo interno, o que é isso? Dá uma resumida aí, explicado pessoal. Tá. Bom, autoconhecimento na verdade é uma forma que nós temos de nos aprofundarmos dentro daquilo que a gente está vivendo. Ou seja, como é que a gente significa, como é que a gente interpreta as nossas experiências. Porque basicamente está acontecendo um monte de coisa aqui agora, dentro dessa entrevista. Então você me faz perguntas, essa pergunta é um input. Como eu recebo essa informação é de uma maneira que gera todo um sistema, um circuito biológico dentro do meu corpo, para que eu busque dentro daquilo que eu tenho do meu cognitivo para te dar uma resposta. Tudo isso é um processo totalmente biológico e cognitivo, psicológico, que a gente não tem capacidade de pegar, ou seja, nos escapa. A gente não tem como aprender isso fora da linguagem. E a gente nem observa que isso tudo está acontecendo. Está acontecendo isso e muito mais coisas que estão fora daquilo que a gente está pensando. E aí o diálogo interno é como é que tudo isso que está acontecendo aqui agora está me afetando e como eu lido com essas informações. Como é que eu respondo a essa pergunta que você me fez, ao ambiente que está aqui acontecendo agora. Então poderia estar muito frio e como é que eu estaria respondendo com isso, certo? Então esse é o diálogo interno que acontece o tempo todo, inclusive para a gente se expressar. Quais as ferramentas, né, que a gente pode utilizar no dia a dia para ter o autoconhecimento, para se investigar, né, para você se observar? Bom, a principal delas é um método muito antigo, já de Platão, lá na Grécia, que inclusive falava muito sobre o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. É uma metodologia já da filosofia. Mas isso serve para os nossos dias e a gente faz isso o tempo todo, que é a reflexão. É quando você para analisar, poxa, como é que foi meu dia hoje?
ou quando você se percebe em uma situação que às vezes não está tão legal, você de repente consegue identificar uma emoção de tristeza, uma emoção de raiva, uma expressão de angústia. E por que aquilo está acontecendo? Então você começar a se fazer perguntas já é o primeiro processo que a gente tem para fazer sozinho. Fora isso, tem os outros processos que são muito mais efetivos, como análise, um processo de coaching, um processo de programação neurolinguístico. Como é que é a comunicação interna com esse diálogo, né? Você se perguntar, porque eu tô com raiva, porque eu tô triste, né? O que tá me angustiando, o que tá me deixando com raiva no outro? Como isso pode ajudar a nos relacionar melhor com as outras pessoas? Bom, para responder isso, é importante frisar bastante quais são os nossos 4 poderes, vamos dizer assim, né? Tá. Nosso pensamento, nosso sentimento, nossa fala e nosso comportamento. Tá. Tudo isso são coisas das quais a gente tem o poder de lidar diretamente. Ou seja, a gente Tem um controle. tem possibilidade de ter controle. Nem tudo tem Não controle. necessariamente a gente tem todas as vezes. Uhum. Pode ser que esteja escapando alguma coisa, mas nós temos a possibilidade de ter controle sobre. Tá. Então, quando nós começamos a investigar sobre isso, nós temos possibilidade de transformar, ou pelo menos de entender melhor para achar caminhos, certo? Para fazer algo diferente que vai dar o resultado que a gente esteja procurando. O que mais as pessoas buscam, né? Qual o vazio elas mais têm, o buraco negro? O que elas pedem mais para você? Nonato, me ajuda. Vem muito de encontro à pergunta que você fez antes, que é a questão da relação. Dentro desses 4 poderes que a gente tem, tudo isso só consegue comparecer na relação. Ou seja, na relação com o chefe, na relação com os pais, filhos e principalmente na relação consigo mesmo. Ou seja, se eu não consigo comunicar direito com o que eu estou pensando, com o que eu gostaria de estar executando ou sentindo, de repente eu estou tendo um comportamento do qual eu não gostaria. Mas como eu faço para transformar isso? Às vezes é algo da ordem de um mais forte do que eu. Como fazer para mudar isso? Primeiro eu tenho que identificar, certo? E aí esse comportamento tem relação direta com o outro. É muito isso que aparece. Então, relação com os outros, relacionamento afetivo, amoroso mesmo, que tem comparecido muito, que é onde aparece muito mais escancarado essas diferenças dos diálogos internos. Então, por aparecer mais, também comparece mais dentro do consultório. Mas muita coisa também relacionada à profissão, a desenvolvimento de carreira, de projetos, metas. Que muitas vezes as pessoas não sabem o que vão fazer da vida por não se conhecer, né? Exato. E assim, normalmente a gente... Queria que você explicasse mais assim na prática, né? Porque vamos supor que acontece algo que eu estou muito angustiado ou com muita raiva, e a gente sempre acaba culpando o outro, né? Isso é meio automático do ser humano, a gente culpa o outro, sempre o outro tem culpa, nunca a gente. Como eu posso transformar isso em me responsabilizar pelo que eu estou sentindo e aí a partir daí agir com o outro, né? Como eu posso fazer esse diálogo interno? Dá um exemplo, assim. Eu acredito que esse é o principal desafio, é essa autorresponsabilização. Quando você consegue que o paciente, seja numa terapia, num processo analítico, ou o coach como seu cliente, buscando um resultado objetivo, específico, quando você consegue que ele seja o responsável único pelo sucesso ou não daquilo que ele está empreendendo, a gente já tem um ganho muito grande. Pode acabar ali o processo que ele já conseguiu uma competência fantástica, que é essa de se autorresponsabilizar. Isso só é possível na troca, ou seja, no relacionamento, no diálogo também. Essas 3 práticas que eu utilizo, elas são práticas diferenciadas de se relacionar e por isso consegue fazer com que o seu diálogo interno compareça com mais facilidade. Então você quer uma coisa mais específica, certo? Vamos lá. Trabalhando com questões de raiva. Tá. Uma determinada pessoa vem e faz algo para você, do qual você não gosta. Tá. Você ficou com raiva, certo?
a outra pessoa que te causou raiva ou você sentiu raiva a partir do que o outro fez. O input que aquilo te gerou, né? Exato. Tá. É importante que você tenha muita consciência, muita clareza de que a raiva é sua. Essa experiência interna de um coração acelerado, de pensamentos agressivos, de uma fala, às vezes, muito agressiva, justamente para diminuir, machucar, diminuir o outro, é só uma expressão de comportamento que muitas das vezes não vai resolver o problema. Então, quando você entende que isso não resolve o problema e que essa raiva é sua, você tem que lidar com ela, já começa o processo. E aí você pode lidar com ela se questionando, né? Porque eu tô com raiva. Exato. E aí soltando, mas não no outro. Aí tem várias formas de você soltar a raiva, né? Primeiro você identificar a sua necessidade, né? Por trás daquilo, né? Qual a minha necessidade que eu tenho, né? Por trás dessa raiva que eu estou, que isso fala muito da comunicação não violenta. Tem um vídeo aqui, inclusive, assistam lá, sobre a comunicação não violenta. Você entender a sua necessidade e a necessidade do outro por trás daquela violência, né, daquela agressividade. Mas também você soltar a raiva de uma forma física também ajuda. Porque também. Eu já ouvi falar, né, algumas técnicas, você vai lá, soca o travesseiro, soca a almofada, grita dentro do banheiro, vai lá sozinho e solta, né, vai correr até sua raiva acabar. É válido isso? É válido, porque a raiva é uma das emoções humanas e uma das mais primitivas. Ela tem sua função, senão não existiria dentro da nossa concepção de ser humano, certo? Então a raiva, por exemplo, te dá uma energia descomunal, uma energia que você não tem. É verdade. Né? Você fica forte do nada. Fica forte, você supera às vezes. Tá com uma fome, tá com alguma necessidade básica sendo atendida, que precisa ser atendida, a raiva supera justamente para dar conta de alguma coisa que esteja afetando. Então, é importante que ela encontre sim essa expressão, mas uma expressão de maneira adequada, que não prejudique o outro. Né? Então, pode ser sim através de exercícios físicos, uma vez que essa emoção bate no corpo, se você usa o seu corpo numa luta, por exemplo, batendo em um saco de pancadas, é uma possibilidade de expressão. Algumas pessoas usam a escrita também, que já é um processo muito melhor elaborado. Legal. Então, existem várias expressões. Qual você escolherá utilizar? 10. Muito boas essas dicas, Donato. Deixa eu pegar uma cola aqui. Eu queria que você falasse também sobre a consciência. Né? A consciência, o que é a consciência e o inconsciente, né? E como você gerar clareza, né, sobre aquilo, né? Como você tornar consciente o que está inconsciente. Fala um pouquinho disso pra gente. Falar sobre consciência para mim é até mais desafiante do que falar sobre o inconsciente. Enquanto psicanalista, o nosso principal objeto de trabalho é o inconsciente. Né? Então, dar voz a um sujeito da inconsciência, a uma fala que às vezes você não sabe por que está pensando aquilo, por que você fala o que fala, e às vezes você nem se dá conta de tudo aquilo. É uma fala que não é sua, que você se apropriou em um determinado momento da sua história. Então, isso tudo é inconsciente, sempre uma expressão de uma linguagem mais... No piloto automático, assim, mas sem você pensar, né? Exato. Tá. O consciente é justamente o processo de você conseguir trazer essa experiência que te causou os comportamentos que você tem hoje, ou seja, é quando você consegue traduzir com palavras ou através de uma expressão a experiência que você viveu. Entendi. Aí sim nós temos consciência. É quando eu sou capaz de falar sobre a minha própria raiva, é quando eu sou capaz de falar sobre o que me angustia, sobre o objetivo que eu quero chegar. Pode não estar tão bem definido, mas eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Tá. Então essa clareza é o conhecimento aplicado à prática. Entendi. Legal. E assim, eu creio que o autoconhecimento ele está muito ligado com a nossa busca pela felicidade, né? Quando a gente se conhece melhor, a gente sabe o que faz bem para cada um, né? Porque felicidade é diferente para você, é diferente para mim, para você, então cada um tem uma perspectiva de felicidade. Mas você acha que está ligada essa relação do autoconhecimento e você ser realmente feliz? Sim, com certeza, porque
assim como o autoconhecimento, a felicidade também é um conceito. Esses conceitos vão diferenciar muito de quem está dizendo. Então, por exemplo, o que é felicidade para você? O que é felicidade para mim pode ser totalmente oposto. As pessoas associam muito a felicidade a ter muito dinheiro, a conquistar a casa própria, ao sonho daquele carro maravilhoso. Ou seja, tudo parece que tem uma tábua de salvação que a gente está buscando o tempo todo. E aí o lugar onde a gente está nunca é tão bom assim quanto o lugar que a gente idealiza. Então a felicidade nunca está no presente, está sempre em uma projeção. Entendi. Ou do futuro, ou do passado. E tudo isso, na verdade, é só uma questão de alinhamento de percepção. Porque se eu entendo que aquilo que eu tenho hoje me satisfaz uma necessidade, eu posso escolher me perceber diferente, não perceber que eu estou aquém de um objetivo que eu construí idealizado, mas que eu estou numa construção, que eu estou em caminho, e esse processo é que é interessante, é que ele é gostoso, que seja leve, que traga aprendizagem, que te traga boas relações, que na verdade é esse o processo da neurociência, inclusive. O conceito de felicidade para a neurociência é muito a qualidade das suas relações. Ai, que legal, não sabia disso. É mais assim, então, você disse que a gente precisa estar presente em todos esses momentos para que a gente realmente esteja feliz integralmente, né? E não ficar sempre no passado ou no futuro. Exato. Praticar a presença é melhor. Sim, é estar aqui o tempo todo. Para a neurociência também existe o conceito de um eu, que é esse eu vivencial, experimental, que ele dura em média 3 segundos. Então, a cada 3 segundos ele está se atualizando. É o que faz com que nós tenhamos as experiências. E um eu projetivo, que é capaz de olhar para si, para sua história que já passou, de projetar, idealizar um futuro que pode vir a acontecer. E muitas das vezes nós estamos mais atentos a esse eu projetivo. Então, quando conseguimos alinhar esses dois eus, é quando temos uma experiência de agora. Estamos presentes aqui e agora. E o que podemos fazer com isso? Podemos observar enquanto um problema ou observar enquanto um caminho de construção e a felicidade. Agora eu queria que você falasse um pouco pessoalmente, assim, a sua vivência de vida, sua experiência. Quais respostas você já teve pelo autoconhecimento, né? Algo impactante aconteceu na sua vida que você gerou clareza em algum aspecto da sua vida. Você falou, nossa, isso realmente me mudou porque eu me conheci. Bom, o autoconhecimento está presente na minha vida desde a infância. Então, quando você me fala, traz uma vivência, eu lembro muito do meu pai, quando eu tinha uns 10, 11 anos. Eu não lembro direito o que eu tinha feito, mas ele chegou, teve uma conversa para mim, se ajoelhou, ficou na altura que eu estava, falou, olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu quero que você só tenha clareza de uma coisa, que você tenha consciência daquilo que você está fazendo. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Era muito complexo, né? Era muito complexo, tinha 10, 11 anos. O que é consciência? Mas eu entendia mais ou menos, tipo, tenha noção. Mas aquilo ficou martelando muito na minha cabeça durante muito tempo. E eu sempre fui leitor. Leio desde os 4 anos. Eu aprendi a ler com 4 anos. Nossa, que top. Minha mãe é professora, então eu tive esse privilégio. Legal. Então fui construindo esse processo, lia muita filosofia, então já começava a buscar isso. Mas mais potencialmente, vamos dizer assim, uma experiência de autoconhecimento veio muito primeiro no meu processo de análise, que eu estava passando por um período bastante difícil. Internamente, era um término de um relacionamento e principalmente a culpa que eu carregava dentro de todo aquele processo. Esse sim me trouxe um autoconhecimento muito mais profundo, porque eu precisei me haver com a forma como eu era. Precisei me atentar às coisas que eu tinha feito e que talvez eu pudesse ter feito diferente. Então eu tive que me haver também com a história. Será que era só nessa relação que eu não estava atingindo o resultado que eu gostaria?
Ou era só uma atualização de todas as outras pequenas coisas que eu fazia também. Então o processo de análise me acordou muito. Muito. Então realmente a análise é muito importante, né? Além dessa prática diária, né? Exato. E você concorda com aquela frase que fala: o relacionamento que você tem consigo mesmo reflete o relacionamento que você tem com os outros? Com certeza. É muito importante, né? A gente ter essa consciência, né? Com certeza. Porque a qualidade do seu relacionamento com o outro vai ser equivalente à qualidade que você tem de conseguir expressar a sua comunicação interna. Então, se você não tem consciência de como é que está essa qualidade de comunicação interna, pode ter certeza que poderão haver equívocos dentro dessa relação. Ou seja, o outro não me entrega aquilo que eu quero. Né? Parecendo criança birrenta. Né? Exato. E é justamente isso. Às vezes a criança, o pensamento, o raciocínio de uma Volta, criança comparece no adulto. Enquanto birra, mas em uma relação mais desgastada. Porque aquela criança ainda não teve necessidade atendida. Você não curou aquela criança, é isso? Exato. Falando em cura da criança, cura do seu interior, vamos falar um pouquinho do processo do PVR, que eu falei aqui numa entrevista com a Camila Maricato, olhem aqui no canal, e ela explica um pouco o que é essa imersão PVR, que fala muito traz o autoconhecimento, é uma imersão que faz você se conhecer profundamente com várias técnicas. O Leandro Nonato vai estar à frente conduzindo esse processo, que são 3 dias de imersão, junto com a criadora do PVR, que é a Daniela. E ela está grávida, então esse processo vai precisar da ajuda do Nonato. E Nonato, eu queria que você explicasse para o pessoal como é que o PVR pode ajudar nessa cura interior, nessa busca e descoberta de si mesmo. Bom, eu costumo sempre dizer que o PVR tem como propósito proporcionar experiências. Então, pela metodologia, que é muito baseada em várias disciplinas como psicodrama, neurociência, tem muito também da psicologia cognitiva, tem muito da psicomotricidade, diversas técnicas, ferramentas de várias disciplinas para oferecer aos participantes experiências consigo mesmo. Bem profundas, por sinal. Muito. Existe até um psicólogo, que ele é o autor da psicologia intrapessoal, que diz que nós não passamos por experiências, nós somos a própria experiência. Então, as vivências que são proporcionadas dentro do Imersão PVR fazem com que você acesse conteúdos internos de maneira vivencial, ali e agora. Não tem como você escapar. Não dá pra fugir. Não dá pra fugir. Você pode não expressar, você pode não querer comentar, você pode ficar alheio o tempo todo, fazendo cara de paisagem, mas algo dentro de si está acontecendo. Porque as dinâmicas, as vivências feitas lá são justamente para causar esse impacto. E você verificar que pensamento é esse que está acontecendo quando isso acontece. Quando determinada dinâmica acontece, né? Exato. Tipo, por que eu tô resistente, né? Por que eu tô resistente? Por que eu tô agindo dessa maneira? Não é a maneira que eu gostaria de agir, mas muitas vezes é como você se comporta aqui fora. Então a gente diz que o Imersão PVR é o laboratório da vida real. Lá a gente vai ter condições de avaliar e ter na prática como é que você está se expressando e trazendo ferramentas também de como é que você pode estar melhorando, aperfeiçoando esse seu conteúdo para que você tenha resultados melhores, para que você consiga ter uma melhor relação consigo mesmo. É um despertar para o autoconhecimento mesmo. É um despertar e quase uma sacudida mesmo, né? É um despertar, vamos dizer, bastante enfático. Ai, Nonato, muito obrigada pela você. presença aqui. Gente, esse foi o Diálogo no Tapetinho de hoje. Se você gostou, compartilha aí com o pessoal, se inscreve no canal para ter mais vídeos como esse. Nós estamos precisando de pessoas mais inteiras. E me siga aí nas redes sociais. Eu vou colocar o link para quem quiser se inscrever na imersão do PVR. E tamo junto. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Oi? E aí, o que achou?